As voltas que o mundo dá, com as notícias que marcam os nossos dias, são o ponto de partida para mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos de Donald Trump e de um desenvolvimento de um episódio recente de incidentes a altas horas que envolveu um adjunto ministerial por causa da entrega de um computador. Lembra-se? E assim damos início a uma nova conversa. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Viva, Paula. Começamos então por Donald Trump e pelos tiros que assustaram a América e o mundo. O ex-presidente e agora candidato saiu do atentado com ferimentos ligeiros e não falta quem considere que depois disto dificilmente perde a eleição. O Miguel partilha dessa opinião? Sim, eu partilho dessa opinião. Eu acho que ele foi alvo de um tiro certeiríssimo, porque não só não o matou, mas conseguiu fazer sangue para cima dele. Teve aquele momento fantástico de levantar-se a gritar fight, 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 ligeiramente ensanguentado, acabou por não ser nada. Ontem já jogava golfe sem o penso na orelha, mas na convenção vai aparecer provavelmente com o penso na orelha, e que se já era um herói para muita gente, agora ainda ficou mais herói. E do outro lado confronta-se com um debilitado Joe Biden, que todos os dias tem que fazer prova de vida, prova de sanidade mental. E é justamente por aí que eu queria ir. Este é um momento, e já tem algum tempo, em que Joe Biden tem sido cada vez mais pressionado pelos seus pares a retirar-se da corrida. Perante estas novas circunstâncias e estes acontecimentos em torno de Trump, o que acontecerá? O que é que pode vir a acontecer à candidatura de Biden, que só tem uma convenção, eu recordo, em agosto? Bom, eu acho que a única hipótese que os democratas têm de ganhar, de facto, é retirar Joe Biden da corrida, mas isso depende dele, ele é que tem que decidir. Agora, não deixa de ser impressionante, porque a estratégia da candidatura de Biden é fazê-lo aparecer na televisão quanto mais vezes for necessário, para tentar mostrar que ele está em forma, mas cada vez que ele vai à televisão, cada vez que ele dá uma entrevista na televisão, na rádio, nos jornais, a entrevista começa sempre por perguntar se ele está bem da cabeça, e isto é pungente, porque quando o tema principal nem é a saúde da economia americana, que prosperou com Biden, nem é a situação internacional, nem é a questão da imigração, é sim a saúde mental e física de Joe Biden. Quando isso é o tema principal de qualquer entrevista, ele não está a marcar pontos, ele está necessariamente a perder pontos, porque Biden vai concorrer com 82 anos, quando se for eleito terminará o mandato com 86, e há duas perguntas, uma se ele está capaz agora, outra se ele estará capaz ao longo de 4 anos para presidir os destinos da América. E há cada vez mais pessoas, mesmo entre os democratas, que consideram que não está. Daí a minha pergunta, se acha que ele vai aguentar esta pressão e vai surgir ou vai continuar a ser o candidato democrata? Eu quero acreditar que não. Eu acho que a pressão de facto, como a Paula disse, todos os dias há novos membros influentes e, sobretudo, dadores de dinheiro para a candidatura de Biden que se estão a retirar e a afastar, e nós sabemos que para ser eleito presidente dos Estados Unidos é preciso recolher muitos fundos, e essa é uma das coisas que faz um candidato ter hipótese ou não ter hipóteses, e sem dinheiro para manter a sua campanha dificilmente Biden poderá ir até ao fim. Eu acho que neste mês que falta é muito provável que ele acabe por se retirar à força, porque necessariamente ele não dá conta do estado em que está, e isso é mais uma coisa que indica que ele de facto não está bem, porque se não é capaz de reconhecer a sua própria fraqueza, quando a única coisa que diz, sim, estou velho, mas eticamente sou muito melhor do que o meu adversário, isso
isto significa que ele de facto não se dá conta do estado em que está, e o estado em que está é lastimável. Chega a ser patético vê-lo ensaiar uns passinhos de corrida para tentar mostrar que está em forma física, mas depois fica com o olhar fixo, troca toda a gente, chama Trump a Kamala Harris, chama Putin a Zelensky, quer dizer, tudo aquilo é demasiado óbvio para que apenas ele não consiga ver só o espelho e ver o estado em que está. Eu acho que quando as deserções já forem tamanhas e tão grandes e a falta de dinheiro para a campanha for de tal forma gravosa, Biden vai se retirar. Acho que ele não vai aguentar este mês até à Convenção Democrática. Voltemos então a estes acontecimentos recentes que permitiram a Trump surgir com outra imagem, até já fala em unir o país e, sobretudo, desde que escolheu para vice um candidato feroz opositor do Partido Democrata e que acaba por ser uma surpresa. De crítico de Trump, J.D. Vance passou a admirador e agora ganhou este espaço na ribalta. O que é que podemos esperar desta dupla, Miguel? O pior possível. De facto, como a Paula disse, está a ensaiar agora, em vez do Make America Great Again, agora vamos unir a América outra vez. E isso vai-lhe dar uma posição mais moderada, mas ao lado tem o cão de guarda, o cão feroz, que vai ser J.D. Vance, que tem várias vantagens do ponto de vista eleitoral. Primeiro, vem do meio humilde, ao contrário de Trump, portanto não se pode dizer que é uma dupla de milionários. Trump pode dizer, tenho ao meu lado alguém que conhece os meios operários, vem do estado de trabalhadores, de blue collar, do Ohio, que é um dos estados que chama o Rust Belt, o Wisconsin, a Pensilvânia, o Michigan, que são aqueles estados os swing states que deram a vitória a Trump em 2016 e que depois deram a Biden em 2020, portanto são decisivos para qualquer dos candidatos. Aí ele tem influência e, por outro lado, vai manter o fanatismo do movimento MAGA, vai manter a chama acesa e vai-se posicionar como a continuação do trumpismo se Trump for eleito, e daqui a 4 anos Vance será o frontrunner para lhe suceder. É um candidato que, em minha opinião, eu disse isso, tem a estupidez e o oportunismo escritos na cara. Vai fazer campanha contra os imigrantes, embora ele seja casado com uma imigrante, com filha de imigrantes, uma indiana, uma família muito rica, e é um homem enfim, não é de esperar nada de bom dele. E com Trump na presidência, o mundo também pode antecipar várias mudanças na Ucrânia, na NATO e na relação com a China, só para dar alguns exemplos. É pensar nisso que o título da sua crónica esta semana no Expresso é O que será do mundo em 2029. Que retrato é esse, Miguel? Não é um retrato, porque eu faço a pergunta, não é? Eu não tenho a resposta. Eu sei que muitas coisas vão mudar. Eu gostava que tentasse já antecipar parte da resposta, confesso. Pois, mas eu não a tenho. Eu sei que Trump tem uma opção pela China, já tinha. Trump, por exemplo, em relação às tarifas alfandegárias sobre os carros elétricos, que Biden agora aumentou para 100%, Trump já disse que com ele será 150%. Portanto, ele vai começar uma guerra comercial com a China. Ele vai virar todos os olhares do ponto de vista militar para a região Ásia-Pacífico, onde vai concentrar a força naval americana e provavelmente vai descartar a Europa, vai descartar o cenário geopolítico na Europa. Isso passa por conseguir de facto terminar com a guerra da Ucrânia, que é uma das promessas eleitorais dele. Diz que entre a eleição em novembro e a posse em janeiro ele porá fim à guerra da Ucrânia. Vamos ver como, não é? Não se sabe bem como, mas necessariamente não é coisa que dê muita esperança aos ucranianos de conseguirem a paz nos termos que a Ucrânia queria. Para isso Biden era uma melhor aposta, mas em relação a Israel, Trump é fanaticamente defensor de Israel. Basta recordar que ele mudou a capital. A embaixada americana mudou de Tel Aviv para Jerusalém, foi o único país que o fez até agora. O seu genro tem muitas ligações financeiras com Israel e, portanto, por esse lado, Israel não tem nada a temer, vai ter em Trump um aliado muito mais forte do que teve em Biden. Eu penso que, em relação à NATO, Trump já conseguiu, não no seu tempo, mas
no mandato de Biden, já conseguiu que 23 dos 32 membros da NATO subissem as suas contribuições para 2% ou mais, que era aquilo que Trump queria, e ele dizia que se não subissem para 2%, que viraria as costas à NATO, até convidaria a Rússia a invadir qualquer país da NATO que não contribuísse com 2%. Isso ele vai conseguir, mas não vai desviar a NATO para a Ásia-Pacífico e vai desinvestir na Europa. E, portanto, tudo aquilo que a NATO andou a fazer agora durante 4 anos foi concentrar, e está a concentrar forças na Europa, fazer um quartel-general operacional com 700 oficiais na Alemanha, por exemplo. Eu acho que é provável que Trump abandone esses planos e queira a NATO virada para a Ásia-Pacífico. A NATO continuará a ser o braço armado da política externa americana, mas com novas diretrizes. Da geopolítica internacional para a política caseira, falamos agora de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba. Ficámos a saber esta semana que foi alvo de buscas e constituído arguido em causas tão suspeitas de acesso ilegítimo a documentos classificados. Recordamo-nos dos incidentes em que esteve envolvido no Ministério das Infraestruturas, com acusações de agressão à mistura e de um computador que detinha na altura e que acabou por ser entregue depois ao SIS. O Miguel foi crítico, lembro-me eu, da atuação do ex-adjunto. Acha que o tempo acabou por lhe dar razão? Sem dúvida, acabou por me dar razão e começa-se a esclarecer uma história que para mim era completamente abstrusa. É que como é que alguém que foi despedido pelo ministro das Infraestruturas, foi despedido por João Galamba, e foi despedido porque não cumpriu a ordem de enviar para o Parlamento, para a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, os documentos que a Comissão tinha pedido. Ou seja, ele desobedeceu à ordem do ministro e desobedeceu ao pedido dos parlamentares e tornou-se herói para o Parlamento. E depois não só desobedeceu a isso, como também desobedeceu à ordem que o ministro lhe deu, na altura em que o despediu, de não voltar às instalações do Ministério. Ele voltou às instalações do Ministério, à força levou o computador que era propriedade do Estado para a sua casa e só o entregou quando o SIS lhe bateu à porta e lhe pediu o computador. Eu achei extraordinário que a Comissão Parlamentar de Inquérito tivesse pegado neste incidente, tivesse chamado lá toda a gente e tivessem feito de Frederico Pinheiro uma espécie de herói. Porque eu pergunto-me, então, mas alguém que foi despedido, proibido de entrar no Ministério, por razões substanciais, que foi não colaborar com a Assembleia da República, desobedecer a ordem do ministro, e depois pega num computador que não é dele, leva-o para casa, e não quiseram saber o que é que ele porque é que ele queria tanto levar o computador para casa, e o que é que esteve a fazer durante as horas que esteve com o computador em casa, e em vez de o interrogarem como suspeito que era, interrogaram-no como herói. E os suspeitos de um crime que não se percebia qual era, passou a ser o ministro João Galamba e a sua chefe de gabinete. E em cima de tudo isto, aparece o Presidente da República a exigir a demissão imediata do ministro, sem que eu tivesse percebido porquê, com que fundamento. E eu achei absolutamente extraordinária esta história. Lembro-me que o adjunto Frederico Pinheiro virou quase um herói nacional, escreveu um livro qualquer chamado Os Patos Não Voam, ou Patos Qualquer Coisa Não Voam, e depois desapareceu no horizonte e agora percebemos porquê que toda a história era estranha e estava mal contada. E agora reaparece num caso que ainda, digo eu, terá desenvolvimentos. E já que entramos na política doméstica, é por lá que seguimos no improviso. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos estiveram frente a frente no primeiro debate do Estado da Nação no papel de Primeiro-Ministro e de líder do PS. Montenegro com a lista da suposta obra feita, na visão naturalmente do chefe do governo, Pedro Nuno a apontar as críticas pelo lado da oposição. Entende que alguém saiu melhor deste confronto, Miguel? Olha, primeiro que tudo, eu acho que não houve nenhum debate do Estado da Nação, nem podia haver, porque estamos com um governo novo, não é um governo que transitou de uma legislatura anterior, é um governo novo, que tem 100 dias de existência e que, portanto, não estava em condições de debater o Estado da Nação, até porque o Estado da Nação, quer na parte boa, que é, por exemplo, a situação económica, quer na parte má, que é, por exemplo, a situação no setor da saúde, é, na sua maior parte, em grande parte, herança do governo anterior, não deste.
Em boa verdade, seria o governo anterior que devia responder pelo Estado da Nação e não o atual. Portanto, não tivemos um debate sobre o Estado da Nação, aquilo que tivemos foi um pré-debate do verdadeiro debate que vai acontecer em outubro sobre o Orçamento do Estado. Foi uma espécie de aquecimento, um ensaio geral para o debate de outubro. E, por um lado, eu lamento que o debate tenha sido muito chicaneiro, que já vem sendo habitual, quase regido pela batuta do maestro André Ventura. Parece que os outros deputados também querem alinhar pelo estilo caceteiro, brejeiro de André Ventura, e isso é lamentável. Acha que o tom se está a alastrar? Está a alastrar, e eu acho que isso não faz bem ao Parlamento. Basta ver as sondagens, ver o desprestígio que o Parlamento acumula e a falta de credibilidade que tem perante os portugueses. Estes debates chicaneiros não levam a lado nenhum, não é necessário discutir desta maneira, e não se adiantou verdadeiramente nada. Aquilo que houve de substancial foi Luís Montenegro anunciar que a partir de sexta-feira vai começar a discutir o orçamento com todos os partidos. E depois tivemos a Pedro Nuno Santos a dizer que o PS não pode aceitar a redução da carga fiscal nos termos em que o governo a quer apresentar. E aí temos o célebre impasse. Por um lado, o governo diz que isso faz parte integrante do seu programa eleitoral, foi eleito com base nisso, ganhou as eleições, embora por margem mínima, com base nessa proposta, e não pode prescindir dessa proposta. Citando António Costa, Montenegro até disse: palavra dada é palavra honrada. Disse mais do que uma vez, aliás, fez questão de pautar o discurso por isso. Por outro lado, temos Pedro Nuno Santos a dizer: se o governo não ceder, não há acordo. Mas não disse o PS também tem que ceder, disse só o governo tem que ceder. Ora, eu penso que o desfecho mais natural, em outubro, considerando que nenhum dos dois está interessado em ter eleições, nem o Presidente da República está interessado em convocar novas eleições, o desfecho mais natural é que a descida da carga fiscal do IRC e do IRS seja matizada, ou seja, Luís Montenegro não conseguirá fazer passar tudo nos termos em que queria, mas conseguirá fazer alguma descida fiscal para, de alguma forma, honrar o seu compromisso eleitoral. E, por outro lado, o PS também conseguirá passar, como moeda de troca, naturalmente, algumas ideias e algumas propostas, sob pena de não ter nenhum argumento para viabilizar o orçamento, não é? Sim, provavelmente. O Presidente da República agora tem em cima da mesa as propostas do PS, nomeadamente o fim da portagem nas escudos, que é uma coisa popularíssima por esse país fora. Se isso passar, já é uma vitória para o PS. Também, se conseguir que a descida de impostos proposta pelo governo da AD não seja a totalidade daquilo que eles queriam, também pode assinar com meia vitória. E ficaremos assim, porque o PS não está em condições de forçar eleições, não está em condições nem de fazer aprovar uma moção de censura, nem de derrubar o orçamento, sabe que isso funcionará contra si e está a viver um dilema, porque por um lado não pode forçar a queda do governo, por outro lado também sabe que o tempo funciona a favor do governo. Portanto, a atitude mais sensata do Partido Socialista, a meu ver, é deixar as coisas correr e esperar que o governo comece a ter problemas sérios, que venham a existir casos também dentro do governo, e esperar para atacar em dossiês que sejam verdadeiramente essenciais e não atacar sem sentido, espingardear à esquerda e à direita, aliar-se com o Chega umas vezes, aliar-se com a extrema-esquerda outras vezes, disparar sem sentido em todas as direções e a todo momento. Ou seja, sem alternativa que não seja o entendimento à vista. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, e não é um episódio qualquer, uma vez que é o último antes de uma pausa para férias. A sonorização esteve a cargo do Gustavo Carvalho e a edição do João Martins. Voltamos a olhar a atualidade em agosto. Fique bem, bom trabalho e umas ótimas férias.